Fala, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, respondendo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Lembrando que toda semana eu ponho caixinha, você manda a sua dúvida e eu trago a resposta aqui completinha, explicada sobre a minha visão aqui no YouTube, lá no meu canal. E claro, para vocês me ajudarem a tornar o meu canal menos irrelevante aqui para o YouTube, não esqueçam de se inscrever, curtir esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo, tá? E antes de começar o vídeo, aquele clássico cafezinho para acordar. E hoje, uma das minhas bebidas favoritas, café com leite. Lá ele. Vamos embora. Primeira pergunta. Geraldo L.I. Vilela. Mão inteira ou ponta dos dedos na barra no catch do clean barra front squat? Primeiro de tudo, front squat não tem catch, né? Não tem recepção. Até porque a gente já tira a barra do rack para fazer o agachamento, ou então faz o agachamento após um clean. Beleza? Mas vamos lá que essa pergunta depende muito da capacidade do indivíduo, tá? Vamos lá. Se ele consegue manter a mão fechada, cotovelo alto, barra bem apoiada no ombro, se ele tem mobilidade suficiente para isso, ele sente segurança em manter a mão fechada, não vejo problema algum. Agora, se ele fecha a mão, não consegue girar rápido o cotovelo, eu falo girar rápido, ele não consegue girar rápido e manter ele numa boa posição, o cotovelo fica baixo, isso vai acarretar numa perda de posição quando alguma musculatura estabilizadora falhar. E aí ele vai tender a inclinar o tronco, fechar o peito, perder a posição e perder a barra. Então o ideal aí é que essa posição da mão na recepção esteja ligada à capacidade do indivíduo de subir o cotovelo para uma boa posição de front rack. Ele fecha a mão, a barra fica aqui, não é interessante. Então ele abre um pouquinho, essa barra rola um pouquinho para o final da mão, ele consegue subir um pouco o cotovelo, a barra fica bem apoiada aqui, ó, na clavícula, nos ombros, e aí eu consigo ter um bom apoio, consigo manter bem meu peito estufado, meus paravertebrais ativos, o bracing ali, meu tronco bem vertical, para fazer não só o front squat, como também ter uma boa recepção do clean e uma boa subida do clean, tá? No clean, mais importante, por quê? Você não gira rápido, você toma um amasso. E você tomar um amasso na recepção do clean, perder posição e dificultar muito a subida, vai chegar no jerk já sobrecarregado, muito cansado, provavelmente não vai ter êxito. Só que, se você quer melhorar a tua mobilidade de front rack, eu recomendo algumas vezes você fazer não só o trabalhinho de mobilidade de punho, de ombros, né, de torácica, mas também testar fazer front squat com a mão fechada. Isso vai te ajudar a melhorar essa posição também de front rack, a melhorar essa tua mobilidade. Você pode até usar um strapzinho, dar uma volta bem suave na barra, deixa o cotovelo bem alto, faz com carga leve, não precisa ser carga pesada. E aí você agacha, vai ser desafiador, mas aos poucos isso vai te ajudar também a melhorar a tua mobilidade nessa posição de front rack. E cada vez menos você vai abrir a mão, porque tem gente que abre demais, deixa a barra muito no dedinho. O ideal ainda assim é que a barra fique com apoio aqui, ó, nos 4 dedos. Se você sai um dedo, sua mobilidade tem muito déficit. Então, tem que ajustar isso. César.curiel, pode falar das escolas? Cara, posso. Agora eu preciso que vocês sejam o mais detalhista possível na hora de fazer uma pergunta, que me ajuda a responder de forma melhor e atender a demanda que você quer. Você faz uma pergunta muito geral, eu não sei para onde ir. Fica aí a dica para vocês perguntarem melhor e para que eu consiga responder melhor atendendo as expectativas de vocês também. Mas pode falar das escolas? Posso. Basicamente tem uma escola mãe, que é a União Soviética, se desfez, mas basicamente todo mundo bebeu lá. China bebeu lá, Cuba bebeu lá, Bulgária bebeu lá também, Estados Unidos bebeu lá. A gente tem muito essa globalização do do esporte, mas basicamente se você for pegar um pouquinho da origem de cada um, vai cair sempre na União Soviética, tá. Hoje a gente tem a China como uma escola muito forte, ela tem resultados muito bons, é o país que domina o LPO desde o início ali dos anos 2000, e eles têm esse destaque não é pela escola, o fato do sistema de treinamento em si, no caso da técnica chinesa, muita gente vai por esse caminho, mas não é. Por causa do sistema e que vai desde a captação de talentos até a elite do esporte lá. Eles fazem uma captação muito bem feita nas escolas, para tirar essas crianças para os centros de treinamento, que para os pais são ótimos, porque muitas vezes tiram de uma galera
que é de áreas rurais, de áreas mais pobres, e para essa galera, esses meninos é uma oportunidade também de ascensão social. Basicamente, o esporte vai muito por isso. Na Colômbia também, que é um país mais pobre e não tem esse sistema como a China tem, mas tem muito atleta bom lá, porque a galera vê que é uma oportunidade. Lá a galera paga salário também para os colombianos, para os atletas que se destacam. Isso motiva os meninos cada vez mais a ir mais longe, a se dedicar ao esporte, porque eles sabem que vão ter um retorno, tá. Então isso é o investimento é algo muito importante. Aqui no Brasil a gente tem também bolsa atleta, bolsa pódio, várias bolsas, mas a gente falha muito aqui na captação dos talentos, não tem como fazer isso, porque é um esporte que ainda está se difundindo. Então, eu basicamente aqui sou treinador. Chega uma criança para treinar comigo, eu não vou testar se aquela criança vai ser boa ou não, não vou fazer, medição de estruturas ósseas, não vou fazer teste de coordenação, não vou fazer teste de salto. Eu vou pegar aquela criança e vou desenvolver ela do jeito que der, óbvio, de uma forma segura para que essa criança consiga se desenvolver. Eu não vou ficar testando crianças para ver quem é a melhor, porque aqui a gente acaba não tendo isso. Na China tem, por exemplo, então facilita muito mais essa detecção de talentos, tá. Então, sobre escolas, basicamente todo mundo bebeu da União Soviética. Houve uma época que a União Soviética era destaque, depois veio a Bulgária, depois veio a Rússia, a gente teve Cuba também, agora a China, e aí tá entrando um pouquinho a Itália com bons atletas, a galera da Ásia ali, Indonésia, Filipinas também, Tailândia tem uma galera boa. Na Europa a gente tem a Itália, tem a Geórgia, tinha a Rússia, né, que tomou muito banimento aí, tanto por questão de doping quanto por questão da guerra. Tem a Geórgia, tem a Ucrânia. Aqui na América do Sul a gente tem a Colômbia, tem a Venezuela, que a gente sabe que a Venezuela tem muitos problemas, mas tem muitos atletas de LPO que se destacam também. Inclusive eu tenho um amigo que é venezuelano, e ele fala muito sobre isso. Os Estados Unidos também, cara, se reformularam, né, contrataram aí o Pyrrhus Dimas para ser coordenador geral ali da galera, e os Estados Unidos estão com muitos destaques. A gente tem a Olivia Reeves crescendo muito, Hampton Morris, os Estados Unidos voltando a galgar aí bons resultados no LPO, voltando a bater recordes mundiais também. A gente tem a Cuba, a gente tem a República Dominicana, enfim, a gente teve uma globalização muito grande do esporte, que isso é muito massa, mas basicamente todo mundo bebeu aí da União Soviética, tá certo? Então, vamos parar com esse negócio de querer sobrepor uma escola a outra, vamos focar, nos principais fatores que basicamente está lá na União Soviética e estudar o porquê que cada país se desenvolveu bem no LPO, pegar alguns desses pontos e trazer para nossa realidade, ver o que funciona, o que não funciona e vamos trabalhando, tá. Parem com essa questão aí de querer: "Ah, aqui é melhor, aqui é melhor", não é assim. Vou falar em melhor hoje, a China é melhor por causa dos resultados, mas a gente tem um pouquinho para aprender com todo mundo, beleza? Eu vou muito por esse caminho. E o César.Curiel mandou também outra pergunta, sobre high pull clean e high pull snatch, por que de usar ou não? Sua pergunta é excelente, já tinha recebido essa dúvida algumas vezes na caixinha, já recebi também um direct de uma aluna do meu workshop online, que é o LPO na prática, um curso 100% teórico, que eu falo várias coisas para os treinadores que querem começar a trabalhar bem com LPO, os pilares do para ser um bom treinador, né, o ensino, correção, prescrição, falo detalhado sobre os movimentos, as fases dos movimentos, como corrigir, é bem legal, apenas R$ 47, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você é treinador e quer se destacar ainda mais no LPO, esse curso é para você. Mas vamos lá. High Pull e Clean para mim é um dos exercícios mais inúteis que tem. Transferência baixíssima. Se você fizer ele como a galera faz por aí, que é trazendo até abaixo do peito, processo tifoide do externo, que seria a mesma altura ali do snatch. Por que que não é eficiente? Basicamente, no snatch, a gente traz a barra até o processo tifoide do externo, isso usando muito mais a perna, tá? O braço ele basicamente guia a barra, a gente não tenta fazer tanta força com o braço, porque seria ali o ponto máximo de altura que a barra teria que ter para você conseguir fazer um snatch, tá? Óbvio que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, o meu PR hoje é 120, tá? Então eu consigo trazer essa barra aí até a altura do peito se eu fizer um high pull. Botei ali 125 na barra. Eu fiz um high pull até essa altura, eu falo: "Pô, essa barra já tem altura suficiente para eu conseguir talvez fazer um snatch". Aí eu vou ter que trabalhar outros pontos para que eu consiga receber essa barra, beleza? Porque a altura é só um referencial. Essa barra tem que atingir uma boa velocidade, eu tenho que ser rápido também para entrar embaixo da barra. Então, captou essa ideia? Vamos seguir agora para o clean.
Para o clean, a barra não sobe tanto, essa barra vai para o peito, então a altura de recepção é menor. O snatch, a barra vai para cima da cabeça, então ela precisa subir mais. Como a minha barra no clean vem para o peito, não faz sentido forçar, fazer uma puxada até abaixo do peito no clean. Quero fazer um high pull de clean, puxa até o umbigo. Ele é o ponto de referência ali de altura para você conseguir ver, consegue ou não fazer aquela carga de clean, tá? Lembrando que tanto no snatch quanto no clean, eu não espero a barra chegar até esse ponto de referência para entrar. Eu finalizo a extensão, eu já vou para baixo da barra. Essa barra ganha um pouquinho mais de altura por causa da aceleração final que eu dei ali na power position. Então, basicamente, o high pull de clean, como ele é feito até abaixo do peito, é inútil. O high pull de snatch até abaixo do peito, excelente. O high pull de clean ideal seria só até a altura do umbigo. Então, se você quer trabalhar o high pull de clean, puxa só um pouquinho até a altura do umbigo, lembrando que é uma leve flexão com o cotovelo para cima, só para manter essa barra perto. Não faz a puxada com o braço esticado, jogando o tronco para trás e deixando a barra ir para frente. Isso também não é um pull legal. Eu sempre vou trabalhar a puxada com leve flexão de cotovelo, mesmo que eu faça ali só um snatch pull, eu trabalho uma leve flexão de cotovelo para manter essa barra perto, para ela não escapar para frente. No clean também. E aí, como que eu trabalho esse high pull de clean, high pull de snatch? Basicamente ali até 100, 105%. Mais do que isso, já não consegue dar tanta altura a essa barra, porque a carga está mais pesada. Se você por acaso conseguir, provavelmente sua força está sobrando e falta aí técnica para você entrar embaixo da barra. Espero ter respondido bem essa dúvida de vocês, que é uma dúvida muito genuína, é um erro muito comum que eu vejo aí a galera cometendo no uso, que é o uso desse hypoglicemia até o peito. Bom, vamos seguindo, penúltima pergunta. Eduardo Amendonca, figurinha carimbada aqui no canal, sempre mandando contribuição. Valeu, Edu, mais uma vez. Pergunta bem grande. Ao fazer cargas mais leves durante a progressão do arranco, vejo atletas que recebem em pé e depois agacham, e outros que já recebem embaixo. Minha dúvida é sempre buscar a extensão em altura máxima em todas as reps ou puxar até a altura suficiente para entrar na barra no arranco? Pergunta muito boa e dúvida muito genuína. Isso vai depender muito do indivíduo. Provavelmente essa dúvida que você tem é quando você assiste atletas aquecendo ou fazendo progressão de carga, seja em treino, seja em aquecimento pré-competição ou treino pré-competição também, dias próximos ali. Muito comum a gente ver eles começando com cargas leves, recebendo a barra lá em cima e agachando, e com cargas mais pesadas, recebendo lá embaixo. O que você tem que lembrar é que essa galera treina há muito tempo. Então, na hora de uma carga pesada que ele tem que ir para baixo, ele sabe ir. Vamos pegar agora o nosso aluno iniciante, nosso praticante ali do boxe. Geralmente acontece muito do que? Das pessoas que recebem alto e depois agacham, serem pessoas que têm medo de receber a barra agachando, têm medo de fazer um overhead 4 porque não tem essa base muito bem fundamentada. Então, se ela fica acostumada a fazer sempre alto e agachar, quando a carga estiver pesada, ela vai querer novamente receber alto, vai fazer um power bem escroto, com a base bem aberta, não vai conseguir receber a barra e depois vai agachar. Vai criar um vício que vai ser muito ruim e muito difícil de tirar lá na frente, porque ela vai ter que voltar muitos passos. Então, para indivíduos que estão começando, eu não posso fazer isso, eu não gosto de fazer isso. O que eu gosto de fazer? Ensinar um power ali 90 graus, com que ela consiga manter a base de agachamento, a base que ela faz overhead sem abrir demais a base, isso tanto para o snatch quanto para o clean. E isso vai começar a dar um entendimento para ela de ir para baixo da barra. Ela vai entender que a barra sobe, mas que ela também tem que ir para baixo da barra. Então, power snatch com recepção de 90 graus ajuda muito nisso. E quando o treino for squat, eu pedi para ela receber já agachando, já na posição de recepção. Ela vai conseguindo assimilar essa coordenação de ir para baixo da barra, já receber na posição final de agachamento. Óbvio que eu vou ter que trabalhar essa base de agachamento antes, para que ela consiga ter confiança de ir para baixo dessa barra. E claro, também não vou pedir para ela fazer isso com cargas pesadas, eu tenho que fazer essa progressão aos poucos. Começo com carga leve, só a barrinha e vou progredindo. Até que ela vai ganhando confiança, vai ganhando consistência. As cargas vão progredindo também, tá bom? Então, a ideia é basicamente essa. Para atleta de elite, gente que já é bem treinada, que sabe dissociar isso, seja carga leve, receber alto e agachar, com carga mais pesada, já receber lá embaixo, não tem problema. Inclusive, eu acho que você consegue fazer isso muito bem, né. Agora, nível de iniciante, que tem as dificuldades, eu tenho que ensinar ele a trabalhar já essa recepção lá embaixo, ele precisa entender que ele que vai para baixo da barra e não somente a barra que sobe. Um outro detalhe, a galera iniciante também tem muita dificuldade de manter essa extensão completa e ir para baixo.
Às vezes quando eu peço pra pessoa já ir para baixo, ela corta a extensão, então eu tenho que fazer esse trabalhinho pouco a pouco, até ela conseguir manter uma extensão completa e ir para baixo da barra, por isso que eu gosto de trabalhar o power parcial ali, 90 graus, depois aos pouquinhos trabalhar o movimento recepção completa, tá bom? Vamos lá. Última pergunta, Thaís G. Coach. Como você se encontrou dentro da área da educação física? Conta a trajetória até ser referência. Primeiramente, muito obrigado pelo elogio. Eu não me sinto a referência, nunca me refiro a mim mesmo como referência, não me considero isso. E muita gente me considera, e eu recebo com muito carinho esses elogios. Me motiva muito a seguir fazendo o que eu faço, porque eu gosto muito de compartilhar conhecimento através dos meus conteúdos, seja no Instagram, seja aqui no YouTube, que agrega muito para vocês aprenderem e para mim também, porque quanto mais gente interessada no LPO, mais gente sabendo, mais o esporte cresce e todo mundo ganha. Isso é muito importante, tá? Minha trajetória, ela é bem longa, vou tentar ser um pouco breve aqui para o vídeo não ficar tão longo. Mas basicamente é assim, 2010 eu entrei no IFPE para fazer o curso integrado de eletrotécnica, que era o médio técnico junto, porque eu queria fazer engenharia. Só que o Instituto Federal é quase que uma universidade, então você tem muita liberdade. A partir do terceiro período eu comecei a debandar, comecei a reprovar a cadeira, e aí até o sexto período estava bem desmotivado com o curso também, óbvio, porque eu comecei a me desvirtuar um pouquinho, e aí decidi abandonar o curso. Ponto ruim é que como eu não concluí nenhum as cadeiras do ensino médio, eu não consegui pegar o certificado de conclusão do ensino médio. E aí no ano de 2013, eu fiz cursos de matérias isoladas, de fazer o Enem, que naquela época era a primeira fase, e a minha segunda fase eu prestei para UPE, não fiz federal, porque tinha muita greve, e a rural aqui em Pernambuco era pelo SISU. E eu passei na rural em licenciatura, mas não prestei. E aí fiz a segunda fase da UPE, passei, só que eu tive um problema, que era o certificado. Como no Enem eu não tinha 18 anos até o dia da prova, só teria 3 dias depois, não pude pegar o certificado pelo Enem, tive que pegar via supletivo. E outra sorte que eu tive também naquela época, era que a matrícula na UPE não era toda num no primeiro semestre. Primeiro semestre fazia a galera que ia fazer a primeira entrada, e mais próximo ali do segundo semestre fazia a galera que iria fazer a segunda entrada, que era o meu caso. Então me deu tempo de fazer o supletivo e pegar o certificado, né. Então me matriculei, ao pé comecei o curso basicamente querendo muito mais a área de musculação, treinamento de força, ali voltado para musculação, e a área de fitness, né, que era o mais comum. Só que aí dentro do curso, eu acabei conhecendo o CrossFit, eu já tinha um conhecimento prévio do LPO, eu já tinha visto a modalidade, e aí quando eu conheci o CrossFit, eu vi que teria a oportunidade ali de ter ferramentas, né, ter materiais para poder praticar a modalidade e ter espaço disponível. E aí na cadeira de ginástica, no meu primeiro período, a gente teve um trabalho, a gente poderia visitar qualquer local, a gente visitou um box de CrossFit, na época a Tribo Fitness, lá em Jaboatão, e quem me recebeu foi o Rafa Dias, que até pouco tempo era coach da Bunker também, eu já com pilates, é um cara que eu tenho como referência também, porque foi importante lá no meu início, me apresentou o cross, não só a mim, mas ao meu grupo, e curti muito. E aí, pulando 2 anos pra frente, no quarto período surgiu a oportunidade de vaga de estágio na Manguetown, que hoje é Bunker Mangue, eu trabalho lá há 9 anos, né, entrei como estagiário e hoje dou apenas aulas de LPO. E nessa trajetória aí, muita coisa aconteceu. Primeiro que eu queria a área de musculação, eu fui para o cross, muito porque eu queria treinar o LPO, então já tinha meio que esse pezinho aí, essa vontade. E comecei a estagiar em 2016, treinava cross, né, e treinava LPO dentro do cross. Em 2017 eu fiz minha primeira clínica de LPO, e aí no final do ano, numa competição de cross, eu fiz 100 quilos de snatch. Em 2018 eu me lesionei, fiquei afastado, quando eu voltei eu falei: "Cara, eu quero fazer meus 100 quilos de novo". Comecei a fazer uma planificaçãozinha de LPO, acho que foram 2 meses, bem empírica mesmo, ainda era estudante, não sabia muita coisa. Quando eu fiz essa planificaçãozinha que eu terminei, eu bati PR de snatch, fiz 105 e clean jerk fiz 120. Eu comecei a gostar muito, treinava LPO 2 vezes por semana só, específico, né, junto com cross. E aí em 2018 isso, foi 2018, eu fui fazer um curso de planificação, pela primeira vez, e comecei a entender esses fundamentos básicos de prescrição, de correlação de cargas, fases do treinamento.
Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, aplicar esses conhecimentos em mim. Então já fica a dica aí, fez um curso, cara, fez alguma coisa, tem que aplicar os conhecimentos em você, é o mais importante nesse começo, que você tem que aplicar em alguém para ver como é que as coisas funcionam. E na época eu documentava tudo no meu Instagram, tá, todos os dias de treino eu postava lá, e aí, quando eu fui fazer correlação de carga, meus exercícios técnicos estavam muito defasados. Eu finalizei essa planificação, bati PR de tudo. E eu vi: "Putz, isso aqui funciona mesmo". E como eu postava, as pessoas viam. Então, o meu resultado falava muito mais por mim do que eu mesmo, né. Isso também é muito importante. Fica trabalhando em silêncio, eh, faça os seus corres aí, estudem, mas deixe que os resultados de vocês falem por vocês. As pessoas vão ver isso. E isso foi 2019 já que eu finalizei essa planificaçãozinha pela primeira vez, né. E aí segui estudando, cara, segui treinando mais o LPO, abandonei o cross. E aí um outro ponto de inflexão foi em 2020, fiz um camp com o Aveiro, pré-pandemia, e aí ele plantou a sementinha em mim de competir, porque eu já tinha vontade, queria ser treinador, queria trabalhar com atletas, e ter essa experiência de competição seria muito importante para você saber o que um atleta passa na competição, passa na plataforma, passa na área de aquecimento. E aí eu fiz isso em 2021, pós-pandemia, voltou tudo, né, e tal. Competi o brasileiro de 21, minha primeira competição já foi nesse nível, e foi muito contraditório, porque eu gostei muito, só que eu sou uma pessoa muito introvertida, muito tímida e não gosto de ser o centro das atenções. E o LPO é basicamente isso, você na plataforma 4x4, todo mundo olhando pra você. Só que eu gostei muito da adrenalina, gostei muito da vibe e sigo competindo até hoje. E sempre documentando, sempre postando. E as pessoas vão vendo seus resultados, as pessoas viram o quanto eu evoluí e eu ia também compartilhando conhecimento, fazendo meus cursos, compartilhando conhecimento, compartilhando conteúdos e agregava pra galera, que tinha sentido, aí eu sempre prezo muito por isso, e as coisas foram acontecendo. Ou seja, meus resultados foram fazendo que as pessoas me notassem mais, junto a um conteúdo que eu gostava de fazer e que agregava. Então quando a gente soma tudo, isso me fez ir crescendo na área, né, e como faz outras pessoas crescerem, não só na área do LPO, mas em outras áreas também, tá. Óbvio que rede social alavanca muita gente ruim, mas alavanca muita gente boa também, que sabe fazer a parada legal. Basta vocês que estão acompanhando, né, filtrar muito bem isso, para fazer com que a galera legal cresça, e não galera com conteúdos ruins, isso qualquer área cresça, tá, que isso é o mal da rede social também, mas faz parte. E aí tô até hoje. Então eu nunca quis ser uma referência, sempre gostei de treinar LPO e comecei a competir por uma experiência, eu não queria treinar porque eu queria competir. Eu amava treinar e competir foi uma consequência, tá. E sempre gostei de compartilhar conteúdo. E graças a vocês que acompanham, que curtem o trabalho, que interagem comigo, mandam dúvidas, eu sigo aí fazendo esse meu trabalho que eu gosto muito. Ah, e óbvio também que é algo para meu retorno financeiro, né, porque eu preciso ter alunos, eu preciso vender treinos, vender minhas assessorias, vender meus cursos, vender meu conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de você, o seu conhecimento, o conhecimento que você adquire. E sigo aí até hoje, muito feliz nessa área. Já tive um período, uns 2 anos atrás, que eu queria mudar de área, estava infeliz, mas muito por questões pessoais também, enfim, muito de comparativo de rede social, porque a rede social as pessoas mostram o que elas querem mostrar, então eu me comparava muito com outras pessoas que aparentemente estavam ascendendo. Enfim, aí eu tive esse período meio ruim, querendo mudar de área, mas reencontrei meu propósito, vi que as pessoas gostam do que eu faço, e que o que eu faço faz bem para as pessoas, não só em questão de compartilhar conhecimento, mas a modalidade LPO ajuda as pessoas a serem mais confiantes, a mostrarem que elas são capazes de fazer coisas que talvez elas nunca imaginavam, e isso é muito gratificante. Eu comecei a enxergar o real propósito do que eu faço, e sigo aí até hoje. E muito grato realmente a vocês que estão aqui comigo nessa jornada. Então, qualquer dica, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo lá no Instagram, no direct, pode mandar aqui nos comentários desse vídeo. E uma dica muito importante, eu percebi uma mudança muito grande. Na época que eu comecei a fazer cursos, procurar cursos, eram basicamente cursos fora daqui do estado. Eu sempre estava investindo, estava sempre correndo atrás. E aí, hoje eu vejo que muitas pessoas têm a oportunidade de ter esses cursos no seu estado, na sua cidade, e a galera não investe. Galera, investir em conhecimento rende realmente os melhores juros.
Então, se você tem a oportunidade de fazer um grande curso na sua cidade, em vez de ter que sair, você tem que enxergar isso como uma oportunidade gigante, porque você vai investir muito menos do que você investiria se você fosse sair. Eu vejo hoje que a galera tá querendo investir muito pouco. Eu trago cursos para cá também, faço meus cursos, e eu trago cursos bons para cá, e eu vejo que a galera às vezes fica com receio de investir, não investe, enfim, não dá prioridade. Isso acaba, minando a concorrência, por quê? Aqueles bons, aqueles que querem, aqueles que investem, se destacam mais facilmente. Bom, então se você já faz isso, siga. Agora, se você é daqueles que fica com receio de investir, sugiro mudar essa mentalidade, porque você só vai ficar para trás. Por hoje é isso, muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Se gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, me ajuda demais. E até a próxima.